quando você sabe exatamente essas três coisas, fica muito fácil você conversar e dialogar com o professor para que ele entenda o ato. Vamos supor que você montou um projeto de literatura. Você montou esse projeto e aí você pensou nesse projeto, ou deveria ter pensado, no benefício, tá, desse projeto, tanto para o aluno quanto para o professor. Você tem que pensar o objetivo a ser alcançado com aquele projeto. Então, qual é o objetivo que eu quero alcançar com aquele projeto? Quais são as possíveis dificuldades ou resistências que o meu professor vai ter diante deste projeto? Quando você monta o projeto, e qualquer ideia, estratégia que vocês pensarem, você tem que pensar exatamente nessa tríplice. Toda vez que vocês forem montar um projeto, vocês têm que pensar qual vai ser a resistência. Gente, vamos ser sinceros. Você sabe, quando você vai implantar uma ideia, o que o professor vai trazer de resistência. Porque muitas vezes elas são comuns aos professores. Ai, porque não vai dar tempo. Ai, porque a gente não tem suporte. Ai, por N coisas que o professor pode vir a falar. Você, como coordenadora, tem que estar preparada e, quando for montar, já listar essas dificuldades e pensar em possíveis estratégias para elas. Então, assim, eu não concordo. O porquê que você não concorda, professor? Não, porque isso não vejo motivo nenhum. Olha, quando eu montei o projeto, eu pensei o seguinte: o benefício que você vai ter é que, vamos supor, o projeto de literatura, vamos continuar com esse projeto, que o aluno que lê toda semana o livro, ele vai ter um desenvolvimento na leitura muito mais rápido. Ele vai aprender a leitura e você vai ter mais rápido, por exemplo, a dicção deles bem colocada. Você vai ter, professor, que eles vão ser leitores melhores para ler o livro, ou seja, eles vão ter uma rotina de leitura e vão conseguir estudar melhor para suas provas. Você tem que trazer os benefícios não só para o aluno, mas todo mundo é egoísta, gente. Todo mundo quer defender o que é dele. Quando você pensa nessa tríplice, benefício, objetivo que você quer alcançar, dificuldades e estratégias, né, ou resistências e estratégias para fazer isso, você consegue lidar com esses projetos e com essas ideias que vocês vão implantar. E essas estratégias, elas têm que ser pensadas assim: não vou ter tempo. Viabilize o tempo para o seu professor. O que eu posso tirar, professor? Sabia que você ia ter dificuldade nisso? Então já pensei, nós vamos fazer assim. Eu vou colocar auxiliar na sua sala e aí a gente vai alterar o seu horário, por exemplo. Você tem que saber o que vai viabilizar para o seu professor, tá? E aí existe a grande questão. Quando você pensa sobre isso, você consegue ter segurança quando o professor bate de frente. Sabendo disso, você consegue ter uma postura independente se o professor está falando uma coisa que faz sentido ou não. Uma dica extra que eu acho que vale muito, sempre baterem na tecla. Isso é uma coisa que sempre que você for implantar uma ideia nova, um projeto novo dentro da coordenação para os seus professores, você tem um trunfo, né? Uma cartinha trunfo, que chama o teste. O que é esse super trunfo? O teste nada mais é do que você, professor, entendo as questões que você está me passando, vou olhar com calma cada uma delas, mas vou combinar uma coisa com vocês. Vamos fazer 2 semanas de teste e ver se funciona? Se não funcionar, tá tudo bem. A gente volta atrás, a gente repensa as estratégias. Se funcionar, melhor. Você dá o espaço de teste. Quer dizer que vai ser só um teste? Não, claro que não. Vai continuar. Eu e a Marcela fazemos muito isso. Então tá. Então daqui 2 semanas vai acabar, né? Porque não vai dar certo, né, Carol? Exatamente, professor. Se daqui 2 semanas não der certo, a gente repensa. Só que durante essas 2 semanas, o que você vai fazer enquanto coordenadora? Dar suporte, ajudar nas dificuldades, conversar e alinhar sempre sobre o projeto, alinhar as estratégias se for necessário, mas não desista da ideia só porque o professor está batendo de frente. Faça o teste. Peça, tem esse carta trunfo na manga, funciona super bem. Funciona comigo, com a Marcela, com as nossas alunas. Então é super importante. E aí tem uma grande questão que eu queria passar para vocês, que é o seguinte: existe, de alguma maneira, alguma exceção quando eu estou passando uma ideia e meu professor bate de frente comigo, que eu tenho que voltar atrás e que não demonstra insegurança? Existe. Quando você percebe que, de fato,
os professores têm razão nos apontamentos que eles estão fazendo, porque de fato você não tinha como ter pensado nisso antes, tá tudo bem. Nesses momentos, o que você vai fazer enquanto coordenadora? Professor, entendo o que você está me falando, estou anotando, vamos fazer o seguinte, eu vou pausar o projeto até amanhã para que eu repense e pense nas possibilidades diante do que você está me passando. A partir disso, irei te dar uma devolutiva de como iremos resolver. Você não desistiu da ideia simplesmente. Você não falou assim, acabou, nunca mais vai voltar com a ideia. Não, você falou assim, amanhã eu vou trazer estratégias possíveis para que a gente viabilize essa sua dificuldade ou essa dificuldade. Vamos supor que seja o horário. Já aconteceu comigo com a Marcela, dos horários, a gente tinha pensado num projeto, só que tinha muitos projetinhos paralelos dos professores no ensino online. E aí as professoras falam, Carol, mas a gente tem um projeto tal e tem um projeto tal. Nossa, é verdade, meninas, não tinha lembrado desse. Vou fazer o seguinte, vamos pausar essa ideia até amanhã. Amanhã eu volto e penso nos horários, eu vou pensar num horário melhor com a Marcela e a gente faz isso daí. Eu desisti, eu deixei, a minha professora bateu de frente, teoricamente, e eu desisti do meu projeto? Não, eu agi com segurança. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ceder, gente. Agir com segurança não é ser onipotente. Nossa, eu sei de tudo. Não, às vezes você não pensa, você é uma pessoa só. E isso é muito importante, calçar a sandalinha da humildade e entender, de fato, o que você está fazendo.